A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. É uma alegria estarmos juntos no nosso programa Leitura da Bíblia. É um programa diário e o Senhor tem nos abençoado muito na leitura sequencial da Palavra de Deus. E hoje nós vamos iniciar um novo livro, o primeiro livro dos reis, Primeiro Reis. Nós vamos aqui iniciar esse livro e já estamos na sequência aqui no reinado de Davi, e agora já é a velhice de Davi. Nós vamos ler juntos, começando a leitura desse livro hoje, primeiro livro dos reis, o capítulo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei meu senhor uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele. E durma no seu seio, para que o rei meu senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisague sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte do Rogel. E convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai e entra ao rei e dize-lhe: não juraste tu, rei meu senhor, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisague, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina. E agora, ó rei meu senhor, tu não o sabes. E matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declares quem se assentará sobre o trono do rei meu senhor e depois dele. Do outro modo, sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais,
eu e Salomão, meu filho, seremos os pecantes. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra Natã, o profeta. E o fizeram saber ao rei, dizendo: eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância e convidou a todos os filhos do rei e aos capitães do exército e a Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele e dizem: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isto da parte do rei meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei meu senhor depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim diga o Senhor Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta e todo o povo disse: viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que, com seu clamor, a terra retiniu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: entra, porque és homem valente e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente nosso senhor rei Davi constituiu rei a Salomão.
E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e o fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom. E dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do rei. E também os servos do rei vieram abençoar a nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi a seu caminho. Porém, Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi e pegou das pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que não matará a seu servo à espada. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: vai para a tua casa. Amém? Terminamos a leitura desse primeiro capítulo do primeiro livro dos reis, um capítulo que é grande, né? Mostra que o final do reinado de Davi e o início do reinado de Salomão. Então nós vamos encerrando aqui a leitura bíblica de hoje, tendo iniciado, né, irmãos? Iniciamos o primeiro livro dos reis e lemos aqui o primeiro capítulo. Amém? Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.